Bem-vindos ao canal Histórias Divinas. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada fascinante pelas páginas sagradas da Bíblia para explorar os milagres de Jesus. Esses eventos extraordinários que desafiam as leis naturais revelam a natureza divina de Jesus e o amor incondicional que ele tinha pelas pessoas. Separamos 10 dos aproximadamente 35 grandes milagres de Jesus que encontramos na Bíblia. Começamos pelo primeiro milagre de Jesus. O milagre aconteceu em Caná da Galileia, uma pequena cidade na região norte de Israel. Jesus, sua mãe Maria e seus discípulos foram convidados para o casamento. Durante a festa, o vinho acabou, o que seria constrangedor para os noivos. Maria, mãe de Jesus, percebendo o problema, se aproximou de Jesus e disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu a Maria: "Mulher, por que você está me dizendo isso? A minha hora ainda não chegou." Embora parecesse inicialmente que Jesus não iria intervir, Maria instruiu os servos a fazerem tudo o que ele dissesse. Havia 6 talhas de pedra, usadas para as purificações e rituais dos judeus, perto deles. Jesus ordenou aos servos que enchessem as talhas com água. Em seguida, ele disse: "Agora, tirem um pouco e levem ao encarregado da festa." Quando o encarregado da festa provou a água que tinha sido transformada em vinho, ficou surpreso e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, depois que os convidados já beberam bastante. O inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora." Esse milagre mostrou a natureza divina de Jesus, sua capacidade de transformar e prover abundância. Também simboliza o início de seu ministério público, revelando seu poder e preparando o caminho para os ensinamentos e milagres subsequentes. O seu segundo milagre desta lista ocorreu em Cafarnaum, uma cidade na região da Galileia, onde Jesus estava durante seu ministério. Um oficial real, cujo filho estava gravemente doente, veio até Jesus em busca de ajuda. O filho estava à beira da morte, e o oficial, movido pela fé, buscou a cura junto a Jesus. O oficial real implorou a Jesus para que viesse e curasse seu filho, pois ele acreditava que apenas a palavra de Jesus seria suficiente para trazer a cura. Inicialmente, Jesus disse ao oficial real: "Se vocês não virem sinais e maravilhas, jamais crerão." Jesus estava chamando a atenção para a importância da fé genuína, mesmo sem testemunhar sinais visíveis. O oficial então demonstrou uma fé perseverante e insistiu em que Jesus viesse curar seu filho. Jesus então disse ao oficial real: "Pode ir. O seu filho continuará vivo." Mesmo sem estar presente fisicamente, Jesus declarou a cura do filho do oficial por meio de sua palavra. Quando o oficial voltou para casa, seus servos o encontraram e lhe disseram que seu filho estava vivo e se recuperando. O oficial percebeu que o momento exato em que seu filho se recuperou coincidia com a palavra de Jesus. O oficial e sua família creram em Jesus como resultado desse milagre. Eles reconheceram que Jesus era o Messias e colocaram sua fé nele. Esse milagre ressalta a autoridade e o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Ele demonstra que a fé genuína não está vinculada apenas a sinais visíveis, mas é baseada na confiança inabalável na palavra de Jesus. Também revela a universalidade do poder de Jesus, que não está limitado a um local físico. É um exemplo encorajador para quem busca a cura, confiando na palavra de Jesus e de sua capacidade de transformar situações impossíveis. Seu terceiro grande milagre ocorreu em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, perto de um tanque chamado Betesda, onde se reuniam muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos. No local, havia um homem que sofria de uma enfermidade há 38 anos e era paralítico. Ele estava entre os doentes que se reuniam perto do tanque de Betesda, esperando por uma oportunidade de ser curado. Ao ver o homem paralítico, Jesus se aproximou dele e lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Essa pergunta pode parecer estranha, mas Jesus estava buscando uma resposta de fé e determinação. O homem paralítico respondeu a Jesus, explicando que não tinha ninguém para ajudá-lo a entrar no tanque, e quando tentava sozinho, outro chegava antes dele quando a água era agitada. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, o que supostamente trazia a cura. Diante da resposta do homem, Jesus simplesmente disse: "Levante-se,
pegue sua maca e ande. O homem, imediatamente após Jesus lhe dar a ordem, foi curado e levantou-se. Ele pegou sua maca e começou a andar. Esse milagre surpreendeu a todos que estavam presentes. É importante notar que esse milagre aconteceu em um sábado, o dia de descanso para os judeus. A cura do homem paralítico causou polêmica entre os líderes religiosos que consideravam o ato de Jesus como uma violação dos costumes. Esse milagre demonstra o poder de cura e misericórdia de Jesus. Ele não apenas curou o corpo físico do homem, mas também mostrou seu cuidado e compaixão pelas pessoas em necessidade. O seu quarto grande milagre ocorreu em uma área deserta próxima ao Mar da Galileia, após a notícia da morte de João Batista, o primo de Jesus. Ao saber da morte de João Batista, Jesus decidiu se retirar para um lugar isolado para orar e descansar. No entanto, as multidões descobriram para onde Jesus estava indo e o seguiram a pé. Ao ver a grande quantidade de pessoas que o procuravam, Jesus, cheio de compaixão, curou os doentes e enfermos entre eles. À medida que o dia passava, a multidão estava com fome e não havia comida suficiente para alimentar todos ali. Os discípulos de Jesus se aproximaram dele e sugeriram que ele dispersasse a multidão para que pudessem comprar comida nas vilas vizinhas. Em resposta, Jesus disse: "Eles não precisam ir embora. Deem-lhes vocês algo para comer." Os discípulos ficaram perplexos, pois só tinham 5 pães e 2 peixes. Jesus pediu aos discípulos que trouxessem os pães e peixes para ele. Então, ele os abençoou, olhou para o céu e os partiu, dando-os aos discípulos para que distribuíssem à multidão. Milagrosamente, os 5 pães e 2 peixes se multiplicaram e foram suficientes para alimentar toda a multidão, que contava com cerca de 5.000 homens. Além de mulheres e crianças, depois que comeram e ficaram satisfeitos, ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Com este milagre, Jesus mostra sua compaixão e preocupação pelas multidões que o seguiam. Além disso, é um lembrete da providência divina e do cuidado de Deus para com seu povo. Em seu quinto milagre, após realizar a multiplicação dos pães e peixes, Jesus pediu aos seus discípulos que entrassem em um barco e atravessassem o mar. Enquanto ele ficou para despedir a multidão e orar sozinho. Enquanto os discípulos estavam no meio do mar, uma forte tempestade surgiu, agitando as águas e tornando a travessia extremamente difícil e perigosa. Mas, na quarta vigília da noite, Jesus foi ao encontro dos discípulos, caminhando sobre as águas. Ao verem Jesus caminhando sobre as águas, os discípulos ficaram aterrorizados, pensando que viam um fantasma. Jesus imediatamente tranquilizou seus discípulos, dizendo para que não tivessem medo. Pedro, em um impulso de fé, disse a Jesus: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas." Jesus respondeu a Pedro: "Venha." Pedro, então, desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Porém, ao sentir o vento forte, Pedro ficou com medo e começou a afundar. Ele clamou a Jesus por socorro. Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou Pedro e o ergueu. Em seguida o repreendeu por sua pouca fé. Quando Jesus e Pedro entraram no barco, a tempestade cessou instantaneamente e o mar ficou calmo. Este milagre revela a divindade de Jesus, sua autoridade sobre a natureza e sua capacidade de trazer paz em meio às tempestades da vida. A audácia de Pedro em sair do barco e caminhar sobre as águas demonstra a importância da fé e da confiança em Jesus, mesmo em meio a circunstâncias difíceis e desafiadoras. No entanto, sua dúvida e afundamento enfatizam a necessidade de manter os olhos firmes em Jesus, quem nos sustenta em meio às adversidades. Seu sexto grande milagre ocorreu em Jerusalém, na época em que Jesus estava realizando seu ministério público. Jesus e seus discípulos encontraram um homem com deficiência visual de nascença, enquanto caminhavam pelas ruas de Jerusalém. Os discípulos perguntaram a Jesus: "Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego?" Eles acreditavam que a cegueira poderia ser consequência de pecados, seja do próprio homem ou de seus pais. Jesus respondeu: "Nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus se manifestem nele."
Jesus deixou claro que a cegueira do homem não era resultado de pecados, mas uma oportunidade para que o poder de Deus fosse manifestado através do milagre. Em seguida, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e o aplicou nos olhos do homem. Então, Jesus disse a ele: "Vá, lave-se no tanque de Siloé." O homem foi, lavou-se e, ao voltar, conseguiu ver pela primeira vez em sua vida. Ao testemunharem o milagre, os vizinhos e conhecidos do homem ficaram surpresos e perplexos. Alguns até questionaram se ele realmente era o mesmo homem que costumava ser mendigo e cego. A notícia sobre a cura do cego chegou aos líderes religiosos, que ficaram intrigados com o ocorrido. Eles interrogaram o homem curado e seus pais, procurando encontrar respostas sobre como e por que isso havia acontecido. O homem curado testemunhou corajosamente sobre o milagre e como Jesus o havia curado. Ele explicou o que aconteceu e a transformação em sua visão. Esse milagre destaca a compaixão e o poder de Jesus para curar as enfermidades físicas e espirituais. Além disso, a resposta de Jesus aos discípulos revela que nem toda adversidade é resultado direto de pecados específicos, mas que Deus pode usar até mesmo as dificuldades para revelar seu poder e glória. O testemunho corajoso do homem curado também enfatiza a importância de compartilhar as maravilhas de Deus e a esperança que temos em Cristo, mesmo diante de questionamentos e descrenças. O milagre ocorreu em Betânia, uma vila na Judeia, e é um dos eventos mais significativos do ministério de Jesus. Lázaro, um amigo muito querido de Jesus, adoecera gravemente e estava à beira da morte. Sua irmã, Maria, e sua irmã, Marta, enviaram uma mensagem a Jesus, o informando sobre a situação de Lázaro, esperando que ele viesse curá-lo. Quando Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro, ele decidiu permanecer onde estava por mais 2 dias, afirmando que aquela situação não levaria à morte de Lázaro, mas sim à glória de Deus. Após os 2 dias, Jesus informou aos discípulos que eles deveriam ir a Betânia para ver Lázaro. No entanto, os discípulos temiam a reação das autoridades judaicas, que procuravam matar Jesus, e a viagem representava um risco. Ao chegar a Betânia, Jesus encontrou Marta, que o recebeu com pesar pela morte de Lázaro. Marta expressou sua fé em Jesus, dizendo que sabia que, mesmo naquele momento, Deus lhe concederia o que pedisse. Logo após falar com Marta, Jesus se encontrou com Maria, que também lamentava a morte de Lázaro. Sua tristeza comoveu Jesus e muitos que estavam presentes. Jesus, profundamente comovido, chegou à tumba onde Lázaro estava sepultado. Ele pediu que removessem a pedra, que cobria a entrada do túmulo. Então, olhando para o céu, Jesus orou ao Pai, agradecendo-o por ouvir sua oração e, em seguida, ordenou em voz alta: "Lázaro, venha para fora." Surpreendentemente, Lázaro, que havia estado morto por 4 dias, saiu do túmulo com suas mãos e pés ainda envoltos em faixas funerárias. O milagre da ressurreição de Lázaro deixou as pessoas maravilhadas e muitos creram em Jesus como resultado desse poderoso sinal. O milagre ocorreu durante o ministério de Jesus, quando ele estava descendo de um monte após ter proferido o Sermão da Montanha. Enquanto Jesus descia do monte, uma grande multidão o seguia. No meio dessa multidão, um leproso se aproximou dele, implorando por sua ajuda e cura. De joelhos diante de Jesus, o leproso disse: "Senhor, se quiseres, podes purificar-me." Ele demonstrou grande fé em Jesus, acreditando que ele tinha o poder de curá-lo se assim desejasse. Ao ver o leproso, Jesus sentiu compaixão por ele. A lepra era uma doença grave e altamente estigmatizada na época, fazendo com que as pessoas doentes fossem isoladas da sociedade. Em resposta à fé e ao pedido do leproso, Jesus estendeu a mão e o tocou, algo que era considerado impuro e perigoso naquela cultura. Esse ato demonstrou o amor, a compaixão e a autoridade de Jesus para curar. Depois de curá-lo, Jesus lhe disse: "Que você não conte a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho ao povo." Jesus pediu ao homem que cumprisse os rituais conforme a lei judaica e não divulgasse o milagre publicamente.
O milagre ocorreu enquanto Jesus estava a caminho de curar a filha de um líder religioso chamado Jairo. Uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos se aproximou de Jesus na esperança de ser curada. A hemorragia a tornava impura de acordo com a lei judaica vigente. Além de lidar com o sofrimento físico, ela também enfrentava a exclusão social, pois era considerada impura e proibida de participar de atividades religiosas e interagir com as pessoas normalmente. Acreditando que Jesus tinha o poder de curá-la, a mulher pensou consigo mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Com grande fé, ela se aproximou silenciosamente por trás de Jesus, tocando o seu manto. Naquele momento, a hemorragia foi imediatamente interrompida. A mulher foi curada instantaneamente de sua enfermidade. Jesus percebeu que poder saíra dele, e ele virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Apesar de ter tocado o manto de Jesus secretamente, a mulher percebeu que não poderia esconder o que acontecera e confessou a Jesus o que havia feito. Jesus confortou a mulher, dizendo: tenha bom ânimo, filha, a sua fé a curou. Ele elogiou a fé da mulher, que acreditou que seu simples toque no manto de Jesus traria a cura que tanto buscava. Essa história nos ensina sobre a importância de nos aproximarmos de Jesus com fé e coragem, mesmo em meio a desafios e adversidades. O milagre ocorreu durante o ministério de Jesus, quando ele estava na região da Galileia. Jairo, um líder da sinagoga, se aproximou de Jesus com grande angústia e preocupação, lhe implorando que curasse sua filha, que estava gravemente doente. Se ajoelhando diante de Jesus, Jairo suplicou: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus imediatamente concordou em acompanhar Jairo para curar sua filha. Ele partiu com Jairo em direção à casa do líder da sinagoga. Enquanto eles estavam a caminho da casa de Jairo, uma multidão seguia Jesus, pressionando de todos os lados. Neste momento ocorreu o milagre anterior, quando uma mulher tocou no manto de Jesus e foi curada. Enquanto Jesus falava com a mulher curada, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo com a notícia de que sua filha havia morrido. Eles disseram a Jairo: por que incomodar mais o mestre? Ao ouvir isso, Jesus confortou Jairo, dizendo-lhe: não tenha medo, tão somente creia. Jesus chegou à casa de Jairo, onde havia grande lamento e pranto pela morte da menina. Jesus entrou no quarto onde a menina jazia morta e tomou a mão dela. Ele disse: Talitá cumi, que significa menina, eu lhe digo, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, se levantou e começou a andar. Jesus então pediu aos pais da menina que não contassem a ninguém sobre o que havia acontecido e que dessem a ela algo para comer. Muito obrigado por terem acompanhado conosco alguns dos milagres de Jesus e por favor se inscreva no canal para continuar acompanhando nossas histórias divinas.